Capítulo 15. O bem vitorioso. As horas correram, trazendo a madrugada seguinte. No centro, tudo já estava pronto para a reunião. Os amigos espirituais traziam na alma alegria profunda. As entidades superiores cantavam felizes. Enfim, a casa espírita voltara a respirar ares de fraternidade e união. Os tarefeiros encarnados puderam trabalhar, naquele dia, sem o indesejável processo de infiltração. Em tudo pairava uma relativa tranquilidade. Os convocados aos poucos se apresentavam. Médiuns em grande quantidade adentraram o salão principal, entrevistadores, passistas, expositores, dirigentes, dialogadores, elementos de apoio, evangelizadores, mocidade, os companheiros do Departamento de Apoio à Família, os responsáveis pelas obras sociais, bem como seus cooperadores, os ajudantes do bazar, os grupos de apoio às gestantes, as companheiras da costura, o grupo de teatro, o coral, a diretoria do centro e muitos outros. Os presentes guardavam certa expectativa, espiritualmente registravam certas informações sobre o processo de infiltração e, verificando a transformação fluídica do ambiente, davam graças a Deus pelo reequilíbrio adquirido. A grande sala resplandecia em luzes que partiam do coração de muitas entidades amigas. O relógio marcava 3 horas da madrugada. A equipe socorrista terminava de atender os casos de amparo. Antônio apresentou-se no salão pontualmente, ladeado por Márcia Boaventura, que assumiu lugar à mesa junto ao benfeitor, assim como Castro e Israel. Alguns dos encarnados presentes ficaram espantados de ver a posição que a tão falada entrevistadora-chefe ocupava espiritualmente. Trazendo na alma humildade plena, Antônio perpassou o olhar amoroso pela valorosa assembleia, como que registrando do coração a figura de cada um dos presentes. Elevou os olhos lúcidos para o mais alto, como se buscasse comunhão com esferas superiores, transmitindo, em seguida, estas amoráveis palavras. Caros irmãos em Jesus, que a paz do Mestre Nazareno esteja conosco. Nossa casa, de fato, passou por momentos tortuosos, situações difíceis e perturbadoras. Todavia, o Senhor da vida não nos desamparou. Júlio César investiu contra nós e, com a graça de Deus, conseguimos resistir bravamente. É verdade que sofremos alguns prejuízos, nosso trabalho fora acometido de severa perturbação, mas o importante é que, mais uma vez, vencemos sob as bênçãos de Deus. Esta nossa reunião é, também, uma oportunidade de refletirmos e aprendermos sobre os acontecimentos ocorridos em nossa casa. Neste processo de infiltração, muitas almas tiveram o coração transpassado pelos cravos da maledicência, pelos espinhos da perseguição moral, da inveja, do orgulho, da intolerância e assim por diante. Desta forma, temos o seguinte saldo. Cerca de 50 pessoas abandonaram nosso núcleo cristão. Entre elas, a que mais nos preocupa é Maria Souza, que edificou um pequeno grupo que se diz espírita,
para a realização de cirurgias espirituais sob o comando de entidades fascinadoras, trevosas e zombeteiras. Aproximadamente 12 expositores deixaram as tarefas impelidos pelos invasores. 15 companheiros experientes no passe deixaram de cooperar na fluidoterapia. Mais de 300 cooperadores, nos mais variados setores da casa, deixaram-se envolver nas obsessões simples, tornando-se intermitentes nas tarefas. Nas obras sociais, o abandono foi de 20 trabalhadores. 5 dirigentes de grupos mediúnicos, igualmente, pediram afastamento. Resta ainda uma multiplicidade de casos em tratamento. De nossa parte, estaremos ajudando-os a se libertarem dos processos obsessivos causados pela incúria no comportamento humano. Estes deixaram-se contaminar pelo processo de infiltração de maneira lamentável e muitos estão se perdendo, não passaram nas provas. Quanto a nós, continuaremos oferecendo a eles o socorro necessário, respeitando-lhes, obviamente, o livre-arbítrio. Os que souberam aproveitar este processo para testemunhar o Evangelho de Jesus, certamente cresceram em espírito. Estaremos orando por aqueles que faliram neste processo, a fim de que retornem para o caminho da verdade. Contudo, o mais importante é que estamos continuando o nosso trabalho. Se hoje podemos estar reunidos em tranquilidade, devemos ao labor executado em conjunto entre a realidade espiritual e a material. Graças à nossa sintonia, a inúmeros esforços, aos companheiros encarnados verdadeiramente cristãos, é que podemos comemorar a vitória sobre nós mesmos no campo dos sentimentos. Para que processos como este sejam vencidos, é necessário permanecermos no Evangelho do Cristo, que assegura: aquele que quiser ser o maior, deve ser o menor e o servidor de todos. Se agirmos assim, sempre, nossa Santa Casa Espírita estará protegida. Se, pelo contrário, trabalharmos pelo orgulho e pela vaidade, quando o eu está à frente do nós, abriremos brechas aos inimigos do amor. Sempre que o personalismo não é evitado, decretamos nossa derrota ante a própria consciência e as leis divinas, atrapalhando o serviço do Senhor, entravando o nosso progresso. Doravante, meus amigos, é preciso agirmos de maneira preventiva, a fim de que a nossa sagrada casa possa continuar representando os interesses de Deus no planeta. Toda vez que nos apagamos, sempre que colocamos o ideal cristão acima de nós mesmos, estaremos naturalmente protegidos contra os ataques das trevas. É imprescindível vencermos a nós mesmos, visando ao bem comum, exaltando, através das atitudes humanas, os ensinos do Cristo. Toda vez que pudermos libertar uma alma que seja, uma criatura sequer das regiões sofredoras, já nos sentiremos felizes, cumprindo os desígnios divinos. O mentor amigo direcionou o olhar para Márcia Boaventura, que estava nimbada de luz. Notava-se claramente a posição superior que ela ocupava em espírito. E, completamente emocionado, o amigo espiritual dirigiu-lhe as seguintes palavras. No mundo, poucos valorizam o momento dos testemunhos,
poucos sabem aquilatar os sofrimentos. Muitos, na terra, desconhecem o quanto a criatura humana pode crescer, renunciando a si mesma em benefício do outro ou de uma causa. Num planeta de provas e expiações, estas dificuldades, de certa forma, são necessárias para o amadurecimento e crescimento das criaturas humanas. O Senhor da vida tudo sabe, através de suas leis, e é por isso que aqueles que se sacrificam no mundo, em benefício dos filhos de Deus, espiritualmente granjeiam tesouros de bênçãos e progresso espiritual. Desta forma, não percamos tempo, valorizemos a casa espírita como um templo sagrado, onde a ordem e a fraternidade precisam ser mantidas a qualquer custo. Assim, testemunhemos o Evangelho quando formos chamados à edificação do bem no mundo. Quanto mais nos apagarmos, quanto mais exaltarmos a bondade, mais próximos estaremos de Deus. O ambiente foi invadido por vibrações ternas que partiam do mentor. E, de maneira afável, o dirigente da casa, descendo da tribuna, dirigiu-se para as primeiras fileiras, onde Daniel, Elvira e Gonçalves acompanhavam o discurso completamente emocionados. De certo modo, sentiam-se envergonhados, mas o mentor espiritual, abrindo os braços, aconchegou-os junto ao coração, tecendo estas considerações. Meus irmãos, não há motivo de vergonha. Não se sintam humilhados. Todos nós na terra já erramos na jornada. O momento agora é de coragem para recompor com o bem os anos dedicados à prática da maldade. Somente com esforço íntimo é que conquistamos a verdadeira liberdade. Vocês terão novas oportunidades. Em breve, poderão reencarnar. Nós, contudo, não os abandonaremos. Estaremos ligados por laços do pensamento. Agora, é preciso evitar a autocompaixão, a fim de que não destrua os propósitos superiores. É preciso muita coragem e resignação para enfrentarem o próprio destino. O Senhor é conosco sempre. E, voltando para a tribuna, o mentor amigo anunciou. O processo de infiltração acabou, contudo, não estamos livres de novas investidas. No mundo de provas e expiações, o bem deverá sempre dar exemplo àqueles que ainda se demoram na ignorância. Por isso, no trabalho espírita, vigilância e caridade são as trancas para evitar a invasão das trevas. Todavia, nosso trabalho de socorro espiritual apenas começa. É preciso socorrermos Júlio César. O quê? Perguntavam assustados alguns companheiros encarnados, desdobrados do corpo. Vão resgatar aquele que nos atormentou durante tanto tempo? Ouvindo as colocações, o mentor considerou. A justiça caminha junto com a misericórdia divina. Esse amor infinito que emana de Deus solicita-nos ajudarmos uns aos outros. É necessário resgatá-lo das regiões sofredoras, conduzindo-o à reencarnação, para que ele também, assim como nós, tenha a oportunidade de reabilitação. Lembremo-nos de que é imperioso colocarmos o Evangelho em ação. Terminada a exposição, o espírito superior fez prece fervorosa, escolhendo, dentre sua equipe de socorristas,
os tarefeiros espirituais para o delicado socorro ao mandante das sombras. No campo da preparação, o mentor disse aos seus cooperadores: Amigos, é necessário estarmos revestidos de íntima compaixão a fim de ampararmos nosso irmão. Haveremos de levar conosco Márcia Boaventura, Daniel, Gonçalves e Elvira, que haverão de nos ajudar no campo da argumentação. Entidades respeitáveis se interessam por ele particularmente. Do mais alto partem ordens. Nenhuma ovelha será perdida. Mas, antes de se dirigir para os campos trevosos, Antônio aproximou-se dos companheiros administradores do centro no âmbito físico, dizendo-lhes: Castro, meu amigo, Jesus acalmou mais esta tempestade. Ninguém melhor do que tu para saber das dificuldades na administração de uma casa como esta. Entretanto, meu irmão, é imperioso continuares no ideal. Fraquejaste algumas vezes, deslizaste no caminho, mas são atitudes compreensíveis, diante das tuas intensas realizações. Entretanto, companheiro, lembra-te de que o exemplo deve vir do alto. As maiores renúncias e os maiores desprendimentos devem partir de ti. Sei que teu coração sofreu duramente com este processo. Entretanto, vê que Márcia Boaventura, suportando pacientemente as investidas das sombras, granjeou admiração, respeito e uma posição espiritual digna daqueles que se humilham na terra. Quem poderia imaginar as privações desta irmã, as torturas suportadas para libertar o marido? Se aceitaste a administração deste incalculável tesouro, é natural, também, que prestes contas periodicamente do lucro ou do prejuízo. Na economia de Deus, só há lucro verdadeiro quando o Evangelho salda os débitos do passado e multiplica as disposições de servir, sob os rendimentos da união e da fraternidade. O prejuízo, contudo, aparecerá sempre que não investirmos nos ensinos do Cristo. Vai, meu irmão, continua sendo bom administrador, o mordomo fiel, a fim de que esta casa permaneça alimentando as almas famintas que Deus encaminhar. Diante do teu trabalho, resta-nos falar-te da nossa gratidão e das nossas esperanças de que a reflexão e a autoanálise evangélica façam parte do teu manual no trato com a pessoa humana. Segue confiante, vencemos, o Senhor é por nós. Aproximando-se de Israel, continuou: Rendamos graças ao Criador, meu amigo, pois que nossa doutrina permanece intocável. Sei também o quanto isso te custou. A maledicência, a ironia e o sarcasmo das mentes enfermas, recusando entender-te os propósitos. Bem sei que tua alma foi rasgada por lâminas afiadas, mas o importante é que o coração da instituição permanece saudável. Os sacrifícios são necessários. Estás no caminho certo quando, pensando na casa, renuncias e calas, aguardando o momento oportuno, onde tuas colocações não farão proliferar a discórdia e a desunião. Segue confiante, na certeza de que amigos do mais alto te sustentam. E, quando te sentires angustiado diante de situações inusitadas, quando tua alma for ferida pela incompreensão, sabe que mãos intangíveis te sustentarão,
que corações amigos te compreenderão e que uma pleiade de espíritos benéficos te haverão de inspirar. Continua, portanto, zelando pela pureza doutrinária, evitando o personalismo, estimulando os estudos simples, que abrangem a maioria, para que a simplicidade que nos caracteriza continue nos permitindo avançar cada vez mais. Após estas fraternas orientações, os 3 amigos abraçaram-se, desejando uns aos outros êxito nas tarefas. Terminada a improvisada confraternização, o mentor, acompanhado dos tarefeiros socorristas, dirigiu-se para as regiões sofredoras na busca de um diamante bruto.